CBN Debate. Debate o comércio eletrônico no Brasil, comércio eletrônico no mundo, com o diretor executivo da consultoria Global Planning, administrador e professor especialista em gestão de comércio eletrônico Gustavo Aragão, o coordenador de pós-graduação em comunicação, marketing e mídias digitais da Faculdade Estácio aqui em Recife, fundador do Digaí, o Felipe Pereira, e também o consultor na área de e-commerce, professor da fase, Raoni Franco. A gente agradece a participação dos três aqui. Vamos conversar inicialmente a respeito de um assunto que pode parecer estranho para alguns, mas que certamente está bem familiarizado para quem é empresário, para quem lida com o e-commerce. A questão das 5 forças de Porter, criadas em 1979 pelo professor de Harvard, o Michael Eugene Porter. As 5 forças consistem numa técnica de análise de mercado. Elas são recomendadas para verificar o grau de atratividade de um setor, definir a competitividade, também servem para complementar ações de planejamento estratégico de empresas, grupos ou organizações. A gente sabe que muita coisa mudou, né? de 1970, dos anos 1970 para cá, mas mesmo assim o modelo ainda continua, ainda persiste hoje, né? Por que ele persiste? Porque ele é tão atual ainda. Bom dia, senhores. Bom dia, Mário. Tomando aqui a direção de começarmos a falar, o Porter é 100% atual. O conceito de Michael Porter, que trabalha a ideia da vantagem competitiva, desde que seja sustentável, ele nasce dentro da observação da fábrica, do ambiente fabril. E como você bem coloca, Mário, a gente hoje vive um ambiente que também é construído, é denominado de revolução digital, e começou fortemente no início dos anos 90. Esse desenho fez com que todos os competidores tivessem que se adaptar aos novos canais de venda construídos e, com isso, várias práticas comerciais, como de marketing, como da própria pesquisa de mercado, passam a também se adaptar a um cenário diferenciado, sempre com foco em se manter competitivo e, se possível, superar os seus competidores, né? As 5 forças permanecem muito latentes, sobretudo na internet, dada um ambiente altamente competitivo que o cenário digital impõe aos participantes desse jogo, desse play. Como é que está essa questão do comércio eletrônico hoje no mundo, hein? Bom, o comércio eletrônico no mundo hoje ele tem crescido bastante. Na verdade, no Brasil em particular, a gente tem visto isso muito forte nos últimos anos. E aí tem alguns aspectos que eu costumo levar em consideração para explicar um pouco esse fenômeno, tá? Então a gente tem popularização muito grande do uso de computadores, isso de vários anos para cá. Questão da internet banda larga, que era uma coisa que há alguns anos tinha pouquíssimas residências, hoje tem muito. E até fenômenos como o próprio compra coletiva, que veio muito forte alguns anos atrás, depois decaiu um pouco, mas isso fez com que várias pessoas tivessem a coragem, vamos dizer assim, de fazer a primeira compra dela online. Então muita gente fez a primeira compra dela, a primeira experiência de colocar um cartão de crédito na internet através de um site de compra coletiva, e aí gerou uma mudança cultural que tem feito com que o e-commerce cresça bastante nos últimos anos. O fenômeno da compra coletiva, como o Felipe está reforçando aqui, foi muito importante para a inclusão desse consumidor brasileiro nesse cenário de compra online, né? Com o boom das compras coletivas, muita gente fez a primeira compra nessas plataformas. E aí hoje eles já estão habituados, perderam um pouco aquele medo de colocar o cartão de crédito na internet, né? Uhum. É isso que eu ia colocar. Muita gente ainda é reticente em relação a isso. Eu tenho medo de uma invasão no meu computador, né, de que minha senha seja roubada, de que tirem todo o meu dinheiro do banco. Quer dizer, certamente essa questão ela hoje é bem mais segura do que no início do processo, né? Não tenha dúvida. Como os colegas colocaram, a gente vive um crescimento médio anual no Brasil de 20% a 30%. Tá? A gente tem 45% da população brasileira online e desses 45%, mais de 50% compram pela web. É uma quebra de paradigma. A gente tem dados, inclusive, do César, dados locais, e já tem mais ou menos uns 3 anos. Né? Na região metropolitana, a gente tem hoje, em média, um crescimento de 97% no número de internautas ativos nos últimos 5 anos. Esse dado mostra efetivamente essa segurança, essa quebra de paradigma, né? Essa nova aderência a esse hábito de consumir. O colega colocou muito bem a questão da compra coletiva e de fenômenos que trazem a internet. Mas um outro ponto fantástico é a evolução da própria tecnologia em cima dos devices, dos equipamentos. Os meios de acesso se tornaram cada vez mais ergonômicos, mais autônomos, como é o caso do celular. A gente tem um crescimento de acesso em banda larga
tanto em mídia, em desktops, como notebooks, tablets, celulares, na ordem de 89% de crescimento. Isso é um dado de março de 2013 do Sebrae. Né? Então essa percepção faz com que se torne quase que lugar comum, mas sempre com as reservas. Né? Existe risco na internet. E quanto mais esse mercado cresce, mais há a possibilidade de fraude, de desvio, enfim. Sem falar nas próprias lojas e além dessa evolução dos próprios devices, a gente tem também várias lojas com tecnologias diferentes. Então, você olha uma loja virtual hoje, ela tem uma estrutura totalmente diferente de alguns anos atrás. Você tem hoje lojas, por exemplo, oferecendo forma de pagamento, você podendo dividir em 2 cartões diferentes. Que é uma coisa que há alguns anos não tinha, e hoje, eu quero comprar um produto de R$1.000, eu só tenho R$600 de limite no cartão, e hoje eu posso dividir em 2 cartões. E isso a gente podia fazer na loja física já antes, né? E na loja online não podia, hoje já pode também na loja online. Agora, 2 pontos aqui que Gustavo e Felipe levantaram importantes, que foi a questão do mobile, né? O acesso pelos dispositivos móveis. Para o empresário que está ouvindo a gente, é importante também que quando ele for fazer esse investimento em montar o e-commerce dele, ele já tem a preocupação de fazer esse site dele acessível pelos dispositivos móveis, né? A gente olha uma plataforma como o Facebook, que tem 1 bilhão de usuários, mais de 600 milhões usam pelo celular. E aí você faz aquela propaganda no Facebook, o usuário está no celular, caiu no seu site, e o seu site não abre bem ali, a tela não aparece legal no celular, você perdeu aquela venda, né? Aquela história, a primeira impressão, né? Exato. Continua firme e forte. Nos Estados Unidos, o mobile commerce ele já passa de 16%. Então, mais de 1/6 das vendas online no mercado norte-americano já são feitas por celulares ou por tablets. E aí, naturalmente, que isso é só questão de tempo para chegar aqui no Brasil, esse percentual todo também. Bom, nos conceitos de Porter, o primeiro tópico é a rivalidade entre concorrentes. Isso certamente hoje... Essa rivalidade é muito acirrada, né? Porque você tem que conquistar e fidelizar o seu cliente. Mais do que nunca. Agora um ponto, só fazendo um complemento ao que Felipe e a Raoni colocaram. O Brasil vive também, por um outro lado dessa moeda, e isso afeta todo o cenário competitivo, uma crise infraestrutural. Nós temos uma plataforma de internet que precisa evoluir muito. Né? E isso impacta também a entrada, o surgimento de novos entrantes. Embora a gente tenha aí uma construção média de... Isso é um dado muito hipotético, mas se cria no Brasil em média mais de 2.000 sites por mês. Então vamos colocar um percentual que atue no comércio eletrônico significativo desses 2.000 sites, eu não tenho esse dado. Mas a gente tem uma velocidade média da internet banda larga brasileira muitíssimo aquém do que existe nos Estados Unidos, por exemplo, como o Felipe colocou, que tem um crescimento no equipamento mobile, né? As operadoras elas já estão muito carentes, elas alegam bastante problemas legais de ampliação de rede, infraestrutural, enfim. Mas o fato é que nossa internet, a nossa velocidade média é baixa. Sobre essa questão das forças de Porter, essa análise competitiva hoje é muito importante, principalmente, que é algo que às vezes é negligenciado hoje pelo comércio eletrônico, é a questão dessa análise do preço, né? Que hoje essa compra que é feita na internet tem uma facilidade para o consumidor fazer uma comparação de preço muito mais fácil. Então, se você não está fazendo esse monitoramento dos seus concorrentes para ver qual o seu melhor preço, e aí tem várias estratégias, o melhor preço nem sempre é o menor, porque às vezes seu concorrente está sem estoque e você pode subir o preço também. Então, essa observação no mercado do preço é muito importante. Hoje a gente fala muito em conversão, né? De melhorar a conversão no site. E aí se preocupa em botar a melhor foto do produto, fazer um site mais bonito, com melhor usabilidade, e esquece dessa análise também do preço, né? A price intelligence, né? Desse monitoramento dos seus concorrentes, que hoje já é feito através de ferramentas que facilitam isso de fazer de maneira automatizada. Agora, o que fazer então, produtor? Eu sou um empresário, eu estou com dinheiro disponível, eu quero criar um comércio virtual de um produto, de um determinado tipo de produto. O que é que eu devo analisar inicialmente para se chegar? Eu sei que eu tenho muitos concorrentes aí. O que fazer para se tornar competitivo, então? Bom, eu vejo 3 aspectos que fazem alguém comprar online. Tá? 3 grandes aspectos. Então, eu só vou fazer uma compra online. Aspecto 1, se aquela compra me gerar uma economia de dinheiro. Ou seja, eu vou preferir comprar na internet porque eu encontro um preço menor do que no shopping, por exemplo. O aspecto 2, questão de comodidade. Então, pode ser até um preço um pouquinho mais caro, mas eu vou comprar online porque é mais cômodo para mim, eu não preciso me deslocar, pegar estacionamento, trânsito, etc. Ou a questão de exclusividade. Então, produtos que você não encontra no mercado local. Então, são 3 aspectos que eu acho que o... Preço, comodidade e exclusividade. Exclusividade, isso. Então, são 3 aspectos que o empresário, quando ele está montando o seu e-commerce, ou pensando em montar, ou pensando em evoluir o e-commerce que ele já tem, ele tem que levar em consideração. Se o produto dele é mais caro do que uma alternativa local, se esse produto está disponível localmente
e se esse produto é um produto que não vai gerar um desconforto na pessoa comprar localmente, ninguém vai comprar online. Comprar online não é mais bonito, não é mais legal. Comprar online é simplesmente ou mais barato, ou ter acesso a um produto exclusivo, ou mais prático. Então acho que isso precisa estar bem claro na cabeça do empresário quando ele vai começar a montar seu e-commerce. Os senhores acrescentariam mais alguma coisa? Sim, eu acho que dentro dessa mesma linha bem colocada por Felipe, é importante a gente seguir aquele roteiro clássico que continua sendo uma verdade quase que absoluta de mercado: planejamento. Montar um business plan, fazer um estudo mercadológico em relação ao impacto do teu produto perante esse canal de venda internet, trabalhar muito bem uma comunicação, entender aonde estão os seus compradores potenciais, dirigir-se a eles da maneira correta, fazer um plano de negócio. Não tem muito A mais B, sabe? A coisa é bem equacionada e continua funcionando. O ambiente virtual é mais um ambiente de negócios, então a gente tem que replicar um pouco dessas sequências práticas importantes e que são negligenciadas, Mário. Exatamente. Por muitos competidores. Tem muita gente que vai e compra uma plataformazinha por $17 de comércio eletrônico, baixa, bota lá um PagSeguro, um meio eletrônico de pagamento, e acha que está fazendo comércio eletrônico. E isso efetivamente não vai ser necessariamente bem sucedido se não houver um estudo prévio, uma continha de padaria minimamente bem feita para que o processo seja direcionado. Reforçando essa questão que o Estado está falando, para a gente ver como é negligenciado esse planejamento antes de entrar no comércio eletrônico, dados divulgados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico mostram que 70% das lojas brasileiras, são milhares de lojas, vendem menos de 10 itens por mês. Eles consideram até inoperantes essas lojas. E aí, por que isso acontece? Muitas vezes a gente acha que é só colocou o site, botou a plataforma lá, cadastrou o produto, vai vender. É diferente, Existe ainda essa falta de informação, que não é só colocar o site no ar. Existe investimento em publicidade online, porque diferente de uma loja física que o consumidor vai passar na frente da sua loja, se você não fizer um investimento em publicidade, como é que vão achar a sua URL? Vai ser apenas mais um, em meio a milhares, como foi colocado aqui. Exatamente. Na verdade, se replica o cenário do mercado tradicional. A gente tem uma mortalidade empresarial brasileira em 24 meses superior a 70%, alguns falam de 90%, 80%. O que é isso? Falta de capacitação, falta de um olhar técnico sobre o planejamento do negócio. E do direcionamento correto para aquilo ali, Exatamente. Tanto questão publicidade, às vezes negligenciado, às vezes questão de estoque também. Já vi cliente da gente fazer anúncio e aí não ter para entregar depois, e que isso até é um problema que vai contra a lei do consumidor, Você colocar aquele produto no online e você não tem estoque, isso aí você já está infringindo a lei do consumidor. Então toda essa preocupação na logística, na publicidade online e na tecnologia também, naqueles sites que às vezes não entregam de maneira interessante. Então esses 3 pontos, esses 3 pilares têm que ser sempre bem estudados e planejados: tecnologia, publicidade online e a logística. A velocidade, então, na entrega do produto, ela também pode ser acrescentada a esse rol aí de possibilidades, de medidas que devem ser tomadas para fidelizar o seu cliente? Com certeza. Aí entra a importância desse ponto que o Raoni levantou da questão da logística, que é justamente aquele ponto da praticidade do qual eu tinha falado. Então, de repente, tem um produto que eu posso comprar aqui na minha cidade, só que eu não quero me deslocar, e na internet eu comprando ele chega em 1, 2, 3 ou 4 dias. Esse tempo sendo relativamente curto, eu posso fazer uma preferência por comprar online, ao invés de comprar numa loja convencional, na loja local. Na questão número 2, no tópico 2 do Porter, ameaça de novos entrantes. Quer dizer, as empresas entram, se estabelecem e tal. Mas estão entrando quantos por mês? A mais? 2.000 sites por mês 2.000 são a mais. feitos em média. Esse número pode ser até superior, tá, Mário? Isso aí é um dado isso foi um dado do IBGE. Foi feito em cima de um estudo sobre criação de novos negócios junto com o Sebrae. Como administrar, então, a ameaça dos novos entrantes aí no mercado? Para as empresas que já estão estabilizadas, por exemplo. Ponto crucial, flexibilidade no planejamento. Todo negócio, sobretudo dentro de um mercado acelerado como a internet, ele precisa estar pensando o tempo todo, não no hoje. Para ralar, um estudioso de marketing indiano fala que as empresas pensam no cenário futuro, elas competem pelo amanhã, não pelo hoje. Então, é essa mesma linha. É sempre estar olhando o mercado, entendendo tendências, justamente já pensando, antecipando o outro ponto de Porter, pensando em produtos que podem substituir o seu, porque, como Felipe também colocou, a internet ela trabalha em cima da lei da conveniência. Onde for mais conveniente,
mais rápido, mais barato, onde eu for mais confiante. A questão da confiança, a relação de confiança para construir ela na internet, essa questão da logística é um ponto crucial. Né? Surpreender, antecipar. Né? Aliás, a roteirização logística trabalha muito fortemente a plataforma na internet também para o web business, que é diferente do e-commerce. Né? As relações entre corporações, as trocas de informação, aliás, a informação tem sido cada vez mais um produto específico dentro da web, né? Um ativo mais do que nunca, e essa celeridade que a internet traz faz com que todos os modelos estejam sendo revisados, né? E isso implica efetivamente em você olhar quem está entrando, quem está chegando, quem saiu, por que saiu. Avaliar o erro dos outros é importantíssimo também. Existe, às vezes, Mário, uma facilidade para novos entrantes, porque as tecnologias estão cada vez mais baratas, né? As plataformas online para você criar seu negócio estão cada vez mais baratas. E aí, essa força de Potter precisa ser realmente analisada, porque a facilidade para novos entrantes no comércio eletrônico é alta, devido a essas plataformas estão cada vez mais baratas. E aí, qualquer pequeno empresário, médio empresário, acaba sempre entrando nesse negócio. Tem espaço para todo mundo ou não? Essa pergunta Sim interessante. e não, né? Vamos lá. Na minha visão, tem espaço para todo mundo, mas você tem que se posicionar de uma forma interessante. Então, o que é que muita gente tem feito hoje? Você monta um e-commerce de nicho. Então, eu não vou ser um e-commerce que eu vou ser um e-commerce de moda. Eu vou ser um e-commerce de moda para mulheres de 40 a 60 anos, num nicho muito específico. E aí você se torna a melhor loja virtual para atender pessoas naquele segmento. Então, você se posiciona de forma diferenciada para aquele nicho específico. E aí, naturalmente, você consegue ter um resultado bastante positivo. Mário, não só isso, assim, essa questão do público o e-commerce de nicho é muito interessante, porque hoje a gente está nesse oceano vermelho aí, muita gente vendendo a mesma coisa online, mas quando a gente vai olhar para dados também do consumo, a gente vê que ainda tem oportunidade para mais gente chegar, porque dados divulgados pela Forrester Research mostraram que apenas 30 milhões de brasileiros fizeram compra online no ano passado. 30 milhões. E a gente tem 100 milhões de usuários online, então tem muita gente ainda que vai fazer essa primeira compra ainda, que vai passar a consumir, certo? Então a gente vê, olhando pelo lado do consumidor... Tem uma demanda grande. Tem uma demanda grande, tem gente... É possível vender ainda, é possível novos negócios estarem iniciando na web, sim. E tem muito amadorismo também, do ponto de vista das próprias lojas virtuais ainda, né? Você tem muita gente colocando o e-commerce para testar, para experimentar e tentando fazer alguma coisa de modo muito incipiente. Então, assim, quem realmente se planeja, como o Gustavo falou, monta a coisa de forma estruturada, monta um business plan e se organiza com realmente diferenciais para o mercado, tem uma chance grande de ter sucesso empreendendo uma loja virtual. Para se fazer isso, precisa se investir muito? Depende do tamanho do seu projeto. Se você é uma empresa que está no mundo tradicional, no comércio tradicional há um certo tempo e deseja adentrar na plataforma online. Um exemplo, um case nacional, Casas Bahia. Eles fizeram um planejamento durante mais ou menos 1 ano e meio para entrar no mercado. No terceiro mês que a loja virtual deles funcionou, eles já tinham 8% do faturamento concentrado na internet. Por quê? Porque eles replicaram a linguagem que eles já tinham nas outras mídias telemáticas para a web, fizeram um bom planejamento, né? Em relação a todos os valores que essa empresa prega, e foi a coisa bem sucedida. Mas nada impede, Mário, que eu, por exemplo, eu possa vender conteúdo no site da minha consultoria. Isso já é comércio eletrônico e o investimento vai ser relativamente baixo. Então tudo depende do objetivo que o negócio quer atingir, que a imagem da empresa pretende ter entrando na web e fazendo da web seu canal. Você pode desenvolver comércio eletrônico dentro da rede social. Você tem um Facebook Commerce, né? Então isso é muito por objetivo, por necessidade. E pelo público e pelo nicho também que você trabalha, né, no segmento. Às vezes, se você trabalha também no segmento e já tem muito concorrente, realmente seu investimento de entrada vai ter que ser maior, principalmente na questão da publicidade, né? Se você, como o Felipe exemplificou, trabalha no mercado, tem um produto mais de nicho, talvez esse seu investimento possa ser um pouco menor, porque você não vai estar brigando com tanta gente ali online, né? Isso que Raoni colocou, e também complementando o que Felipe trouxe, se não houver especialização, o lugar comum se torna o Oceano Vermelho. Então, a lógica, nós tivemos um fenômeno muito forte desde 2 anos para cá, que são das compras coletivas. E o que é que aconteceu aqui na nossa região? Isso atingiu a todos. Você tinha 30, 40 sites aqui. Locais, na região metropolitana. O que é que foi acontecendo? As bases foram sendo vendidas para os grandes competidores que tinham mais poder
financeiro, que tinham mais capital, né, bala na agulha, e aí a coisa foi se especializando. E a internet se torna um canal tão totalmente assim irrefutável de venda em termos de eficiência, de resultado, que até o escambo volta. Sim. Né? Você tem... o que é que são esses sites onde você compra e vende? Né? Esses grandes fenômenos que a gente vê aí muito bem sucedidos na web. Nada mais é, muitas vezes você tem, por exemplo, eu sou um aficionado por jogos de videogame dos anos 80 e você tem um Atari, né? E eu localizo você, né? A internet se torna um canal, uma ponte entre a demanda e a oferta, e pode haver inclusive negociações não monetarizadas, pode haver literalmente uma troca. Isso é que eu acho interessante para ser estudado, inclusive dentro do aspecto mercadológico, a partir da percepção do comportamento do consumidor. Quantas pessoas estão fazendo isso, quem está olhando para isso, por que isso está se tornando interessante e como ganhar dinheiro com isso. Nós vemos hoje, Gustavo, muitos grupos dentro do Facebook com esse intuito, né? Grupos para quem gosta de livro, para quem gosta de videogame. Sebos. Isso. No caso, você encontra livros raros, né? E por preços baratos, preços pequenos. Exato, né? E muita gente trocando mesmo, como o próprio Gustavo falou, né? Isso tem sido bastante forte. E está dentro desse contexto também das transações online, né? Essa questão que você falou do sebo, tem até um case interessante online, que é outra possibilidade para esse empresário que quer entrar na internet, que às vezes é mais barato, que é a possibilidade do marketplace, que são grandes sites onde você não precisa investir na sua própria plataforma e você usa aquela plataforma só para cadastrar o seu produto. Então a gente tem Mercado Livre, o próprio Walmart também tem uma plataforma lá de marketplace, onde você fornecedor... Né? A parte de artes. Exato, onde você fornecedor pode cadastrar seus produtos lá e não ter que fazer todo aquele investimento na plataforma, de você ter seu site próprio. É uma alternativa também, que voltando àquela sua pergunta do quanto custa, que pode ser mais barato. Porque esse marketplace ele traz algumas vantagens, por exemplo, para a publicidade. Um adendo interessante, justamente esse modelo de negócio que os colegas falaram, chama-se intermediação. Começou no eBay americano, chegou aqui no nosso famigerado Mercado Livre, e aí isso especializou-se, como é o caso da estante virtual, que é um sebo, é o maior do Brasil, salvo não me engano. Então é o maior do Brasil, exato. Tudo perceptível. Né? E depois do começo você vai explicar o porquê o famigerado Mercado Livre. Tá certo, ótimo. 10h38 no Recife. CBN Debate. Debate do comércio eletrônico internacional no Brasil com o diretor executivo da consultoria Global Planning, administrador e professor especialista em gestão de comércio eletrônico, Gustavo Aragão, coordenador de pós-graduação em comunicação, marketing e mídias digitais da Faculdade Estácio em Recife e fundador do Diga Aí, Felipe Pereira, e também com consultor na área de e-commerce e professor da fase, Raoni Franco. Nós estamos conversando a respeito das forças de Porter, né, que são aplicadas ao e-commerce. O terceiro ponto, já falamos sobre rivalidade entre concorrentes, ameaça de novos entrantes. O terceiro ponto seria a ameaça de produtos substitutos. Como explicar essa questão? Que é a parte destinada aos produtos que a empresa não comercializa, mas que são semelhantes ao mix que ela tem. Vou abordar esse ponto voltando àquele exemplo que eu citei há pouco da Casas Bahia. No caso de Pernambuco, nós não tínhamos, antes do atual Shopping Novo, uma loja física dessa empresa. Ela, quando construiu a plataforma do e-commerce, ela não só pensou apenas em agregar venda, agregar numerado de venda, mas principalmente em atingir regiões onde ela não estava. Ou seja, usar o canal de venda da web como uma outra porta de entrada, mesmo em relação a produtos existindo concorrência. Por outro lado, se você parar para imaginar um negócio como um hábito como o velório, né? Vocês devem estar perguntando, Gustavo viajou agora, falou não. Tudo pode ser trabalhado se houver planejamento e orientação. Existe na Inglaterra há 13 anos um serviço chamado velório online. Isso é um produto que está sendo vendido por um grupo que detém cemitérios. Você está distante daquele parente que faleceu, você vai lá no chat, tem uma câmerazinha apontada para o local onde está acontecendo o velório e você manda suas condolências virtuais. A gente já tem isso aqui em São Paulo, já tem aqui no Recife. Eu sabia que já tinha os atores de velório, né? Mas que o velório online não conhecia. Pois é, mas parece mórbido, parece meio macabro até a história, mas isso é hábito de consumo que é indiscutível. A gente não consegue perceber limites para o consumo na web, do que é bom e do que é ruim. Não é?
Então, perceber um cenário de ação onde eu possa atuar como empresa e de repente eu possa ser líder, eu possa ser pioneiro no processo, pode ser uma grande chamada para uma vantagem competitiva que não é sustentável, vale salientar, até porque os concorrentes diretos vão observar, talvez aprimorar e entrar também no jogo. É uma guerra constante, então, né? E esse monitoramento de novos produtos que podem vir a concorrer nesse ambiente virtual é ainda mais complicado, Mário, porque a gente vê hoje um cenário bastante aquecido de formação de startups, que às vezes elas podem aparecer com um novo produto ou até um novo modelo de negócio que pode inviabilizar o seu. Então, não só produtos que você tem que estar monitorando, que podem vir a ser vendidos na web também e concorrer com seu produto, mas às vezes até um novo modelo de negócio é criado que pode inviabilizar, o seu modelo pode se tornar não mais atrativo para o público. Bom, tem pergunta chegando aqui. O João Guilherme está perguntando o seguinte: qual tipo de mídia gera mais retorno no e-commerce hoje? A gente estava discutindo, antes de passar a palavra para o Felipe, que tudo depende do planejamento e do segmento. Mas você pode trabalhar desde o próprio e-mail, SMS de celular, até uma campanha telemática, até o próprio veículo. Funciona o SMS? Funciona. Desde que haja planejamento. Não há uma ojeriza a esse tipo de mídia mais, não? Assim como existia com relação ao spam do e-mail. Né? Na verdade, esse ponto, Mário, na minha visão, não é muito culpa. Inclusive, eu discuto isso muito com os alunos lá na pós-graduação, lá na Estácio, que isso é muito mais culpa do mau uso do que culpa da ferramenta em si. Então, exemplo, se você vai participar de um evento sobre marketing digital, que eu organizei, um evento qualquer, e uma semana depois você recebe SMS: Mário, como você participou do evento, você tem desconto a X% você tem direito a X% de desconto num livro, num curso, em qualquer coisa, e esse assunto te interessar, não tem problema nenhum. O problema que a gente vê acontecer muito hoje é pessoas comprando bases de e-mail ou base de celular, de número de celular ou qualquer outra coisa para fazer spam. E aí, naturalmente, que isso aí não vai ter resultado positivo. E prejudica os outros, né? O ecossistema como um todo, exatamente. Eu já vi estatísticas que mostram que 70% do tráfego de e-mail de servidores de internet são spam. Ou seja, 30% do tráfego de e-mail é e-mail que realmente foi enviado para quem queria receber, e 70% é e-mail que não deveria existir na rede. Eu sempre brinco muito com o pessoal fazendo esse comparativo com um ônibus. Imagina que você tem uma empresa de ônibus e você é obrigado a levar 70% das pessoas no teu ônibus de graça. São lugares que estão sendo ocupados sem que você queira que aquele negócio esteja sendo... E não há mecanismos para regulamentar isso, para regular essa questão? Há mecanismos, mas nenhum deles ele é 100% fechado, 100% seguro. Então, assim, tecnologicamente, se tem algumas alternativas, as empresas fazem, mas, infelizmente, não dá para ser 100% fechado nesse ponto. E aí, voltando à pergunta do ouvinte, qual é a melhor mídia? Assim, além da questão que foi pontuada aqui já por Gustavo e Felipe, a gente já vê algumas estatísticas na internet de que algumas mídias às vezes não funcionam tão legal para um segmento. A gente tem dados, por exemplo, do Facebook Ads, né, dos anúncios no Facebook, que, por exemplo, a taxa de clique de serviços da área de saúde, por exemplo, são os que têm menos cliques no Facebook. E aí, outros setores como blogs e tal, são anúncios que são bastante clicados no Facebook. Então, até isso ele tem que monitorar. Se aquela mídia que ele vai anunciar, qual é a adesão daquele público para aquela temática dele. Se ele vai vender um serviço de saúde, se ele é um mecânico, se ele é uma padaria. Então, essa questão, além de trabalhar as mídias de maneira integrada, o e-mail, o Facebook, o Google AdWords, além disso, você também tem que olhar esses dados. Porque em alguns segmentos uma mídia performa melhor do que em outros. Na questão básica, onde é que está o teu público? O teu público preferencial, o público ao qual você quer atingir, né? É como ele colocou. Raoni trouxe muito bem a palavra mágica, integração. Quando você integra os canais de comunicação, mantendo a identidade que você criou no planejamento da sua empresa, da sua marca, do produto que você está lançando, você vai alcançar um escopo maior. Existem casos interessantes. Por exemplo, a nossa querida McDonald's, né? A nossa lanchonete aí, tão famosa, um case tão antigo do capitalismo americano. Ela abriu um recentemente no Vietnã, não foi? Olha aí, que formou fila lá na frente. Olha aí. As marcas são fortes quando trabalham bem, né? Podem se autodestruir muito facilmente. E aí tem uma estratégia de uma integração mal construída, um planejamento equivocado da própria Mac. A McDonald's, ela cria na própria rede social um espaço para você fazer um comentário
sobre a importância do do Big Mac na sua vida. Momentos que você viveu com o Big Mac. Aí começa a incentivar isso. As pessoas começam a colocar, eu pedi minha esposa em casamento na McDonald's comendo um Big Mac. E daqui a pouco alguém coloca, quando eu comi um Big Mac tinha uma barata dentro. Uhum. Então essa faca ela tem dois gumes. É importante parar para imaginar o que pode acontecer e colocar isso como planejamento para fazer uma coisa paulatina. Testar, na verdade, os canais de forma cautelosa até você adotar ou priorizar aqueles que vão ter mais importância no seu plano de mídia. Isso, inclusive, é um ponto que é bem definido no momento do próprio planejamento da sua mídia social. Por exemplo, uma ação dessa, ou fazer uma ação promocional desse tipo, é super importante você ter um ponto lá de gestão de risco, de crise, e de como eu vou me portar caso aconteça uma crise como essa. Também tem um case bem interessante da Sadia, daquele Hot Pocket, que fez uma ação que era basicamente o seguinte: quem colocasse o melhor vídeo no YouTube mostrando o que você faz enquanto o seu Hot Pocket é preparado, no tempo de 1 minuto, vai ganhar não lembro qual era o prêmio, um iPad, por exemplo. E aí teve uma pessoa que ele colocou 2 câmeras na cozinha dele, colocou o Hot Pocket no micro-ondas, e enquanto isso ele fez um sanduíche no fogão, muito maior do que o Hot Pocket. E aí ele filmou, jogou no YouTube, esse negócio virou um case bem interessante de crise, e obviamente que a empresa ela tem que estar lá para se preparar, reagir a tempo, desconstruir o que foi construído. Uhum. Quarto tópico, poder de barganha dos fornecedores. Bom, isso também vai ser muito variável em relação a como esse relacionamento com os fornecedores é construído, ou seja, o quanto você depende deles em termos de ter poucos fornecedores ou de simplesmente você poder redimensionar a precificação, por exemplo, a partir do que você negocia. Existem casos onde você vai ter um nível de dependência tão grande que, se o fornecedor suspender uma parceria com você, você vai receber um impacto direto no mercado. Em contrapartida, existem casos em que você que está sendo, vamos dizer assim, o ícone procurado por vários fornecedores. O importante é que haja uma definição onde você mantenha a sua identidade de preço. Naturalmente que esse preço foi construído a partir de um estudo para entender o que é preço justo na cabeça daquele segmento, na mente daquele consumidor ali, para aquele produto, quanto ele dimensiona a necessidade que ele tem por aquele produto. A partir dessa relação aí, criar estratégias de parceria. Acho que é uma palavra muito forte, tal como integração. Parceria com seus fornecedores. Quem sabe participar eles nos ganhos do seu processo de venda, por exemplo. Isso vai ser, conforme eu disse, muito relativo. Isso é um ponto crucial, desculpa, Felipe, para o sucesso do e-commerce, porque trabalhei com um pequeno empresário que foi montar sua loja online de moda, e aí ele observava, ele viajava para as fábricas para comprar as roupas, para ficar num preço mais acessível, poder vender no site com uma margem legal e que o preço não ficasse muito alto. Mas aí tem sites grandes players do mercado, que o preço que o grande player vende no site dele era o preço que ele comprava atacado na fábrica. E aí, por quê? Por causa que esse relacionamento do grande player com o fornecedor favorece que ele compre num preço muito abaixo. E aí, num caso como esse, o que fazer? Você está relegado à morte? Num caso como esse, na verdade, Mário, é o seguinte: essa mesma análise do poder de barganha do fornecedor, ela é válida para o ambiente online e para o ambiente físico, como o Gustavo vem ressaltando, que muita coisa aqui basicamente mudou apenas o canal. Então, basicamente, na verdade, o modelo de Porter, ele vai partir do pressuposto de que eu tenho que analisar o poder de cada uma dessas forças, para a partir daí eu me posiciono no mercado. Então, se eu sou uma empresa muito pequena, quer eu atue localmente, quer eu atue online, eu não vou ter um poder de barganha muito grande diante do meu fornecedor. Se eu disser para o fornecedor, se você não baixar o preço, eu não te compro, o fornecedor simplesmente vai dizer, Felipe, então não me compre, porque eu tenho vários outros clientes. E aí você fica realmente na mão do fornecedor, como no cenário oposto. De você, às vezes, é um fornecedor que tem um cliente muito grande, e que é outra das forças, né, o poder de barganha dos clientes, e você não vai ter muito o que fazer se aquele teu cliente chegar hoje e disser, Felipe, eu só te compro se for por tal preço, e se esse cliente responder por 80% das tuas vendas, por exemplo. Essa questão da exclusividade, inclusive, é perigosa em que sentido? Existe um pecado meio que mortal, como você falou, de ficar relegado à morte de algumas empresas em relação a expor informações institucionais e estratégicas no portal institucional da própria empresa. O setor, por exemplo, da construção civil, que é um setor crescente aqui na região, né? Várias construtoras estão colocando lá o passeio
virtual pelo imóvel que está sendo lançado. E algumas dessas construtoras podem fazer parceria, por exemplo, com uma Tokstok da vida ou uma outra loja de imóveis e colocar lá, olha, se você comprar esse apartamento, você pode pintar essa sala com essa cor nas tintas Zikini e pode colocar esse imóvel aqui na Tokstok. Isso é conveniência, replica o que a gente comentou. Porém, no momento em que você doa informação demais, porque a informação, além de ser um ativo estratégico, ela também tem difícil gestão que tange a segurança. Né? Como velar informações que podem ser valores agregados para minha venda, de maneira a me proteger de um competidor imediato. É uma equação um tanto quanto complexa, mas se você trabalhar a entrada paulatina dessas informações e sentir o impacto que elas têm, você vai poder entender até onde você pode ir. É aquela história da carta na manga. Muitas empresas, por exemplo, dentro desse setor da construção civil, têm modelos técnicos expostos no site que são simples, facilmente copiados por empresas de muito menor porte, e essa empresa de muito menor porte pode se tornar um grande competidor dele em pouco tempo. Então, achar essa relação, essa equação de informações e no objetivo de criar uma parceria estratégica com esse fornecedor vai evitar um risco de dependência muito alta, ou vai até, quem sabe, incentivar a formação de novos mercados. E eu acho que essa é a grande alavanca que a internet trouxe, né, para os mercados de uma forma geral. Novas possibilidades, não só de compra, mas de criação de mercados, de tendências, enfim. Sobre essa criação de novos mercados e tendências, a gente pode, em determinados modelos de negócio, até atrair esse fornecedor. Por exemplo, Gustavo trouxe o exemplo da estante virtual, que reúne os sebos para poder publicar uns livros lá. Tem um case interessante no sul do país, se eu não me engano é Solidário, que os artesãos procuram essa plataforma para colocar os seus produtos que eles produzem de maneira artesanal lá dentro. Então a relação aí com o fornecedor já é diferente. É o fornecedor que vai procurar aquele vendedor ali e a dependência se tornou ao contrário, né? Você não tem essa preocupação que estava falando no caso anterior do grande player, que ele falava, para você eu só posso fazer esse preço. Quinto ponto, poder de barganha dos clientes. Virou o lado. Nesse ponto, realmente a situação é muito crítica para o e-commerce. Por quê? Porque o teu concorrente está a um clique de distância. Então, simplesmente fechou aquela aba, deu um alt tab, qualquer coisa, viu um outro bannerzinho lá no Facebook Ads, então o teu possível cliente ele já está no teu concorrente. E para evitar esse tipo de coisa, seria mais recomendável você ter realmente diferenciais, seja ele de preço, de exclusividade, etc. E também a questão do relacionamento, que é uma coisa que muitas empresas hoje ainda trabalham muito pouco. Tá? E aí, esse é um dos motivos pelo qual eu defendo o próprio estratégia de e-mail como uma estratégia bem interessante. E a gente faz muita analogia com a questão de uma balada. Por exemplo, você vai para uma festa, você encontra uma garota, dificilmente você vai começar a namorar com a garota naquele dia. E vice-versa, a garota não vai começar a namorar com você naquele dia. O que é que se faz normalmente? Vocês trocam um telefone. Você vai conquistar. Você vai conquistar. Você troca um telefone, hoje em dia troca um WhatsApp, né? E aí você vai começar a conversar com aquela garota e vai começar a criar um relacionamento. Pra daqui a uma semana, 2, 3, um mês ou 2, vocês começarem a namorar e de repente casar lá na frente. E as empresas, infelizmente, elas não fazem isso. O cliente chega ao site dela e ela quer vender de imediato. É por isso que eu defendo o e-mail como uma ferramenta bem interessante de relacionamento. E como é que seria? Qual seria o formato disso aí? O formato, tipicamente, você tem que oferecer um benefício para atrair o cliente, para o cliente se cadastrar. Então, esse benefício pode ser, por exemplo, um e-book, pode ser um desconto exclusivo na tua loja. Então, o cliente ele se cadastra. E a partir do momento que ele se cadastra, ele entra na tua base de e-mail marketing, você vai começar a fazer relacionamento com ele. Você vai, por exemplo, mandar um e-mail para ele toda semana com um assunto específico do que aquele cliente se interessa. E obviamente que aí a segmentação é super importante. Tá? Que você vai ter lá uma lista de 10 mil pessoas, só que daqueles 10 mil, 1.000 estão interessados no produto na categoria X, outros 1.000 em outra categoria, e aí o desafio é você mandar mensagem personalizada para cada um desses clientes, que o e-mail permite que você faça isso. Você está trabalhando uma mídia social como o Facebook, que é super importante também, inclusive para relacionamento, mas você não vai conseguir fazer esse atendimento 1 a 1 que você faz no caso do e-mail marketing, de entregar realmente a informação correta, informação específica para cada um dos assinantes. Uma realidade da publicidade hoje, e que o Felipe, até um case do Felipe, que ele usa isso muito bem. O Felipe ele vende consultoria, vende e-book, vende cursos online. E aí quando ele manda um e-mail para você da plataforma dele, anunciando que ele está com um curso novo ofertando, ele só não manda assim, novo curso tal com valor. Ele tenta envolver aquele cliente dele numa história.
ele conta como surgiu a ideia nesse e-mail, que estava numa reunião com o consultor tal, ou com o cliente tal, viu aquela necessidade. Isso envolve também o cliente, de só não chegar aquele spam com valor, preço, e aqui o novo curso X reais. Não, ele tenta envolver o cliente nessa história. Isso é uma estratégia interessante também de storytelling, né? Que a gente contar a história das pessoas envolvido na produção e na oferta daquele serviço. Não só divulgar o serviço por si só. Fazer com que elas construam junto com você a mensagem efetiva da marca. Isso vai direcionar inclusive o próprio produto. O que aconteceu com as nossas conhecidas Havaianas, né? Uhum. Elas, a partir de uma percepção que foi construída e percebida no próprio mercado da classe AB, né? Eles trouxeram uma marca forte que impactava esse mercado para próximo desse produto, ele se torna um produto focado em outro mercado. E isso foi muito compartilhado nas próprias redes sociais também, né? Na verdade, é uma estratégia de marketing direto. Aí eu fico imaginando alguns ouvintes que estão atentos à nossa conversa e que no início, eu quero criar um site de e-commerce, e agora estão pensando, meu Deus, é muito complicado. É tão complicado assim? Ou se você se cercar de pessoas que realmente entendem da questão, fica mais fácil? Acho que a assessoria ela é um sinal de humildade corporativa, humildade empresarial. Buscar o conhecimento quando você não tem o know-how é uma grande estratégia de sucesso. Eu vou tomar a liberdade aqui de falar rapidamente. Mas fulaninho ou Beltraninho vai pegar a minha ideia, e aí? Preocupação. É como eu falei da segurança da informação, Mário. Nem tudo você vai conseguir proteger. Na verdade, eu acho que a estratégia é por quanto tempo você pode conseguir proteger, se for estratégico proteger a informação, a estratégia, a imagem, o que você construiu para impactar seu consumidor. Buscar serviços de apoio nesse sentido vai ser um caminho interessante e infelizmente a gente observa que determinados empresários ou empreendedores, no sentido mais amplo da palavra empreendedor, não só pensando em CNPJ aberto, eles pecam muito por imaginar que isso vai ser uma despesa, buscar uma assessoria, uma consultoria, um apoio, quando na verdade pode ser um grande caminho para ele ter uma redução de custos muito forte, evitar, não vou nem ser trágico em falar de evitar falência, mas evitar perda de capital, Nesse momento inicial, qualquer negócio, principalmente na web, tem que ter uma inteligência financeira, uma price intelligence, dentro da expressão que Raoni colocou, que está vinculada também à questão do Porter, muito grande. Se eu equilibrar bem os investimentos, saber aonde vou aportar esses recursos, eu vou ter, com certeza, um direcionamento bem sucedido. Senhores, para encerrar, para que cada um possa concluir, nós estamos a menos de 2 minutos do final, então mais ou menos uns 30 segundos para cada um, para que a gente possa concluir. Bom, começar. Quem começa? Pode ir. Bom, antes de mais nada, agradecer bastante o espaço, Mário, agradecer a colaboração dos colegas. Informa-se aqui um grande patrimônio chamado network, que eu acho que esse é o grande patrimônio nosso, é conhecimento e rede. Meus alunos sabem que isso é meio que jargão. Dizer que nós estamos à disposição na consultoria, na Global Planning, quem tiver interesse em nos conhecer. Acho até mais ágil que vá até a fanpage da nossa consultoria, que é o /globalplanning.recife. Estamos lá disponíveis, e acho que a principal mensagem: o comércio eletrônico não é bicho de 7 cabeças, só precisa de planejamento, precisa de entendimento e de foco. É uma excelente oportunidade de entrada no mercado comercial. Felipe. Bom, acho super importante esse ponto que o Gustavo levantou desde o início, a questão do planejamento. Então, vai atuar online. Eu acho que não tem mais espaço para sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Então, realmente, faz um planejamento, vê que tipo de diferencial você vai oferecer para o teu cliente, como é que você vai se colocar online, que formas de pagamento você vai aceitar, como é que vai ser a tua plataforma, como é que você vai fazer divulgação. E aí esse mix de ferramentas hoje para trabalhar online super importantes, além de estar sempre assessorado por uma empresa, uma consultoria, alguém que realmente entenda do negócio e que possa te ajudar realmente a fazer um negócio sólido na internet. Raoni? Primeiro, agradecer a oportunidade aqui. A gente está conversando sobre o tema, é bastante relevante. A gente que trabalha diariamente com isso vê que ainda tem muita dúvida do empresário. Chega muita dúvida pra gente, muito com esse posicionamento de que não vou precisar gastar muito. Tem aquela história de que fazer publicidade online posso fazer, só posso gastar o mínimo possível. Não é mais bem assim, não tem mais espaço para amadorismo. E
Se capacitar, eu acho que é a dica principal também, que a gente tem muito recurso online, tem vídeo no YouTube, tem muito blog sobre o assunto, certo? Então, no primeiro momento, tentar entender um pouco e depois, se for entrar no negócio realmente, buscar uma consultoria, buscar alguém que possa auxiliar ele a entrar. Como todo negócio, a gente precisa de ter expertise para iniciar aquele negócio. Estamos encerrando o debate sobre comércio eletrônico com Gustavo Aragão, diretor executivo da consultoria Global Planning, administrador, professor especialista em gestão de comércio eletrônico, Felipe Pereira, coordenador de pós-graduação em comunicação, marketing e mídias digitais da Faculdade Estácio em Recife, fundador do Digaí, e Raoni Franco, consultor na área de e-commerce, professor da FASE. Agradecemos a participação dos três aqui no nosso debate. E estamos encerrando o CBN Recife dessa segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014, com os trabalhos técnicos de J. Geraldo. A produção foi de Débora Pereira. Apresentação, Mário Neto. CBN Recife, uma emissora da Rede Nordeste de Comunicação. Diretor responsável, Paulo Fernandes Neto. Vem aí o repórter CBN e, na sequência, você acompanha o programa Jogo Rápido.